Olá, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, figuras de linguagem. A gente vai fazer uma recapitulação daquilo que você já sabe. E aquilo que você não sabe, anota no caderninho. As figuras de linguagem são aquelas coisinhas que colocam-se no texto para dar riqueza no sentido, para tornar mais atrativo o seu texto. A figura de linguagem ela vai depender da intenção de quem está escrevendo, da comunicação que você quer estabelecer, vai depender do locutor, ou seja, daquele que fala ou escreve, e também vai depender do gênero que nós estamos nos expressando. Por exemplo, se você estiver escrevendo uma notícia, não vai caber uma figura de linguagem, a não ser que o seu entrevistado falou daquela maneira. Por quê? Esse gênero que você está escrevendo não cabe esse tipo de situação. Também o gênero que a gente vai estudar hoje, que é o conto de suspense, ele é riquíssimo porque isso aguça a curiosidade do seu leitor. Vamos ver como que isso funciona. A figura de linguagem ela vai depender do sentido. Que sentido é esse? Do sentido figurado ou do sentido real. O sentido real é o sentido denotativo e o sentido figurado é o sentido conotativo. Se você não lembra, está aqui a definição para você. A palavra empregada no texto com o significado usual, literal, ou seja, real, concreto, é chamado de denotativo. Já a palavra empregada com sentido figurado, que é associado a uma ideia, a um conceito, é um sentido conotativo. Lembrou? Vamos lá. Olha só, o sentido denotativo e conotativo, a gente vai empregar nessas palavrinhas aqui, a palavra chave e a palavra azeda. Vamos ler essas duas orações. Perdi a chave do meu armário. Aquela sobremesa estava muito azeda. Não gostei. Observe que a palavra chave e azeda tem um sentido real. É realmente o objeto e realmente o sabor que eu senti. Já aqui nessas duas orações, a palavra chave e a palavra azeda têm outro sentido. Olha só, a chave da questão é você ser feliz independente do momento. Margarida é uma mulher muito azeda, está sempre de péssimo humor. Olha só que chave e azeda têm outro sentido, sentido conotativo. Olha só nesse outro slide. As figuras de linguagem, elas podem ser definidas e divididas em figuras de linguagem da palavra, do pensamento e na construção ou sintaxe. Vamos lá conhecer algumas coisas nesse site que eu estou deixando aqui para vocês, alguns exercícios complementares com as classificações, vocês podem tirar as dúvidas ali, tá bom? Hoje nós vamos fazer a análise da figura de linguagem no conto A Dança dos Ossos de Bernardo Guimarães. Tá aqui o link para vocês lerem esse conto na íntegra. Hoje a gente vai fazer só um recorte porque ele é bem legal e ele é bem extenso. Façam a leitura em casa também. A Dança dos Ossos, Bernardo Guimarães, capítulo 1. Eu viajava por esses lugares e acabava de chegar ao porto. Antes de entrar na mata, a tempestade tinha me surpreendido nas vastas e risonhas campinas que se estendem até a pequena cidade de Catalão, de onde eu havia partido. No sertão, ao anoitecer, todos tratam de dormir, como os passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. Entretanto, eu e meus companheiros, por uma exceção de regra, estávamos acordados a essas horas. O mais velho deles era de nome Cirino, o mestre da barca que dava passagem. Então, quando entrou na mata, já era noite. Não viu aí o caminho, nada que o incomodasse? Nada, Cirino, a não ser às vezes o mau caminho e o frio que me congelou a cabeça aos pés durante toda a viagem. De veras, não viu nada? Nada? É o primeiro? Pois, hoje é. Não viu uma cova meio aberta com a cruz de pau? Aí nessa cova é que foi enterrado o defunto Joaquim Paulista, mas é a alma dele só que mora aí. O corpo mesmo, esse anda espatifado aí por essas matas, que ninguém mais sabe dele. Desgraçado daquele que passar aí em noite de sexta-feira. Vamos agora fazer a análise do que o autor utilizou para enriquecer o texto dele. Ele utilizou as figuras de linguagem, metáfora, comparação, personificação e hipérbole. Observe esses trechos. Nas vastas e risonhas campinas,
nós temos personificação. Todos tratam de dormir como os passarinhos, é uma comparação. O sono, que é silêncio da alma, é uma metáfora. O frio que me congelou da cabeça aos pés durante toda a viagem é uma hipérbole. Vamos ver o conceito de metáfora. Metáfora tem também no título do texto, a dança dos ossos. Olha só, a metáfora consiste em fazer uma comparação entre um termo e o outro. Porém, a diferença da metáfora com a comparação é a palavrinha como. Na metáfora, eu realmente afirmo que uma coisa é outra. Por exemplo, quando eu digo o amor é o fogo que arde em meu coração, eu estou afirmando que o amor é um fogo, mas na verdade não é, eu estou comparando. Já na comparação, eu tenho a palavrinha como. Também tem como, assim como, que nem, tal qual. Eu posso usar essas palavras para estabelecer uma comparação entre os termos. Olha aí na sua tela como que a gente pode utilizar. Olha só, a gente utilizou a palavra dormir, unindo a ideia de passarinho, tá? Já na personificação, o trecho Vastas e risonhas campinas, eu coloco no meu texto a ideia de que as campinas, elas são risonhas. Então, eu confiro ao termo campinas uma qualidade, uma ação que é desenvolvida pelos seres humanos. Então, por isso que chama personificação. Eu dou a ideia de uma pessoa a um ser inanimado. Olha só o exemplo. O jardim olhava as crianças. Jardim não olha. Hipérbole é o trecho que eu exagero, que eu coloco como se fosse uma coisa de outro mundo, uma sensação que foi muito além daquilo que eu esperava. O trecho, por exemplo, o frio que me congelou da cabeça aos pés durante toda a noite. Como pode a pessoa ser congelada da cabeça aos pés e depois sobreviver? E eu também posso utilizar, eu morri de rir, eu estou morrendo de saudade de você. Isso tudo é hipérbole. Vamos exercitar? Olha só, no exercitando, a gente vai preencher essa tabelinha aqui, você vai ler a explicação, o exemplo e vai classificar para mim. Metáfora, hipérbole, personificação e comparação. Tá aí o gabarito para você. Vê se você fez direitinho e se você não fez, dá uma revisada nos conceitos, anota no seu caderninho para você não se perder. Eu estou deixando aqui para vocês também um outro site para vocês acessarem e fazerem os seus estudos com atividades complementares. No mais, você acessa a plataforma www.educ.ce.ac.gov e até mais, até a próxima aula. Beijo no coração de todos.